o Innovation Business Game é uma experiência de transformação, né, voltada a líderes da cadeia Madeira Imóveis. As pessoas que têm intenção, né, e o poder de fazer a diferença e fazer a inovação acontecer junto aos seus negócios, junto às suas empresas, né, as pessoas que fazem parte dela e também junto ao segmento. O curso, então, ele é 100% online e ele vai contar com inovação na prática, com muitos cases reais. E vai ser num formato de game, onde a colaboração ela vai ser vivida, né, na resolução de problemas reais, em times, inspirando a motivação e também a competição ao longo do aprendizado. Então, mas agora a gente quer te ouvir. Então, André, conta pra gente. Hoje o nosso tema, então, é liderança em transformação, né? Na sua opinião, tá? Vamos começar, vamos aquecer. Os líderes atuais, eles precisam realmente se transformar? E, caso sim, né, que a gente acredita que sim, o que engloba, na tua percepção, essa transformação? Acho que cada um de nós, que é líder ainda de times, de empresas, se faça, que é a seguinte: estamos mudando na rapidez que o mundo está mudando? Ou estamos mudando na rapidez que o mercado está mudando, ou o cliente está mudando os seus comportamentos? Porque se a resposta for não, ela joga na nossa cara a obviedade que precisamos mudar, pois se nós não estamos acompanhando mudanças no mercado que são mais rápidas ao mercado que a gente estava acostumado a viver antes da transformação digital e antes da crise do Covid. Pois o cenário mudou de forma dramática. São pelo menos 6 elementos novos. Primeiro, exponencialidade. Segundo, tudo em tempo real. Big Data, interconectividade, inteligência artificial e imprevisibilidade do Covid, que precisamos, de fato, desenvolver um novo leque de competências e habilidades. E respondendo um pouco a segunda parte da sua pergunta, sobre quais são as principais, então, transformações do líder, eu vejo 3 eixos principais, que refletem um pouco quais são as grandes responsabilidades dos líderes, ao final. A primeira é uma transformação cognitiva, em termos de tomada de decisão. Muitas vezes, os líderes que têm que tomar decisões importantes, delicadas, até difíceis sobre seus negócios, e se a gente continuar tomando as decisões da forma antiga, que quer dizer, se apegando ao controle da informação e pensando apenas de forma racional, o risco é que estamos sendo lentos demais. E isso é uma coisa que tenho visto muito como um gargalo no processo de tomada de decisão, e precisamos resgatar a intuição, a capacidade de tomar decisões sobre informação incompleta e, consequentemente, acelerar esse primeiro eixo de transformação. Segundo é sobre a parte de execução. Tradicionalmente, em um mundo mais previsível e linear, os líderes delegavam a parte de execução e ficavam muito com a parte de planejamento e estratégia. E a provocação aqui em um mundo onde o longo prazo, óbvio, é importante, mas o curto é o único que existe e que temos controle, a crise do Covid nos mostrou isso, então essa necessidade do líder se envolver na execução é cada vez mais importante. E por último, é uma transformação emocional. O líder sozinho não vai conseguir mudar o rumo dos seus negócios, não importa o quão grande ou pequeno até for a empresa, ele precisa, porém, ser mais humano, mais conectado, mais próximo, ainda no momento de grande ansiedade e preocupação de seus times e até dos seus clientes. Então, acho que esses são um pouco um apanhado sobre o que é preciso hoje para os líderes se prepararem para o futuro. Iório, queria que tu explicasse um pouco o que significa transformação digital. Obrigado, Marcos. Para começar, se a gente tivesse como definir a transformação digital, eu acho que a gente precisa separar as duas palavras e talvez focarmos mais em uma segunda definição, que para mim é até mais assertiva, que é transformação no mundo digital. Pois muitas vezes transformação digital é associada, como você comentou, em tecnologia, e a gente então acredita que estamos transformando nossas empresas e até nossos times e a gente mesmo apenas ao adotar as melhores tecnologias digitais e softwareizar tudo. E achamos que ali está a solução. Mas, na verdade, esse é o meio para a gente
escalar nossos negócios, quebrar gargalos, inovar e, enfim, tudo que é preciso para escalar os negócios. Então, quando eu falo de transformação digital e a forma como eu costumo abordar, em vez de ser uma transformação tecnológica, eu vejo ela mais como uma transformação humana numa era da tecnologia. E isso traz várias implicações. Primeiro, entendermos que apenas termos os melhores softwares ou ferramentas de CRM, ou estarmos no e-commerce, ou lançarmos um aplicativo só, nos não transforma digitalmente. Nós estamos, digamos, usando isso às vezes como paliativo, mas no fundo, nós não queremos transformar nossos modelos de negócio, nossos processos e às vezes até nossas competências como líderes e como profissionais para navegar melhor esta era digital. Com certeza. Eu acho que o primeiro passo para se fazer é, de fato, enxergar qual o grande fator de sucesso da companhia hoje e que, na verdade, fez a empresa crescer ao ponto que ela está hoje, com uma certa posição de mercado, com uma certa fatia, né, de mercado e certos resultados financeiros, e tentar entender se isso está alinhado com as novas expectativas do cliente. Pois sabemos que o cliente, isso já é meio obviedade, ele é, digamos, o dono da empresa, de fato, ele decide se mandar embora o líder não, ou decidir se compra ou menos o seu produto. Porém, no mundo digital, no cenário que a gente está vivendo, o cliente é muito mais importante do que antes, porque ele tem acesso infinito à informação, ele tem baixos custos de troca, ele é criador de conteúdo, então ele tem poder de barganha muito maior do que no passado. Então, o grande ponto de partida é entendermos se o sucesso que a gente teve e se os produtos que a gente tem, os serviços que a gente fornece, ou seja, nossos elementos de sucesso estão alinhados verdadeiramente com as novas mudanças do consumidor. Se não estiverem, a gente tem um trabalho muito grande de entender como verdadeiros especialistas em comportamento humano quais são estas novas tendências. Porque senão a gente fica desalinhados e aí corremos o risco realmente de não estarmos preparados para o mundo que está por vir. Então esse é um grande ponto de partida, fazer uma autoanálise a partir de fato de como estamos em relação aos comportamentos do consumidor. Segundo, no processo de implementação de transformação digital, uma outra dica para quem estiver começando do zero é, de fato, começar pelas pequenas coisas. Muitas vezes o processo fracassa porque nós queremos transformar tudo ao mesmo tempo. Enquanto ainda mais empresas tradicionais, a gente precisa identificar quais são as pequenas mudanças que nos fazem mais digitais. Mas, de novo, ser mais digital, às vezes, pode ser mudar a forma com que a gente faz uma reunião. Podemos encurtar o tempo, podemos fazer uma reunião de pé, se fosse ainda presencial, podemos, de fato, trocar uma reunião por um chat ou uma coisa do tipo. Isso já é digital. Por quê? Porque já é mais alinhado com a rapidez do mundo digital. Não significa que tenha que ter tecnologia envolvida, mas comecem pelas pequenas coisas que, segundo a lei de Pareto, do 80 e 20, fazem grandes diferenças. Querer mudar tudo de uma vez não é a solução. E terceira grande dica, que na verdade é um erro a se evitar, nasce a partir de um erro a se evitar, não criem um núcleo separado, mas integrem o processo de transformação com a empresa como um todo. O que isso quer dizer? Se a gente apenas acredita que transformação digital é um assunto para o TI e criamos uma sala separada, uma equipe separada que vai trabalhar na transformação, nós nunca seremos transformados verdadeiramente. É apenas uma equipe que fornece soluções que quase nunca são adotadas pela empresa, porque não bate, não estão no mesmo nível e muitas vezes não é o que a empresa precisa. Então, eu fiquei curioso para saber um pouquinho mais em relação ao que tu disseste sobre a importância na transformação digital, os líderes das organizações terem que se envolver mais com o operacional, estarem mais próximos, serem mais humanos
e buscarem esse tipo de comportamento, unindo isso também a esta última fala da importância de não setorizar, né? Não ter um setor específico para se fazer inovação dentro da empresa. Isso é percebido já como um grande movimento dentro das organizações que estão à frente, que estão vivendo esse futuro. Se sim, então é um pouco mais complexo, né? Porque tu tem que desenvolver o teu líder, quem está abaixo de ti dentro da organização. Quanto maior a organização, né? Era visto aquela coisa assim, níveis hierárquicos dentro, onde os executivos olhavam para a estratégia a médio e longo prazo, reviam ela a cada momento, enfim, mas eles são obrigados, ou ainda é assim, né, tem que delegar para pessoas que muitas vezes não têm essa mesma visão que os gestores ou que os executivos, diretores possuem. Então, se eu entendi, a grande pegada é isso, é conscientizar essas empresas que para crescer eles vão precisar se apoiar em líderes com um certo grau de capacidade gestional, né, ou encaminhar para mentorias. É isso mesmo? Se for, eu acho que o Innovation está aí com esse intuito, né? E aí, mais do que nunca, a gente vê a importância para o setor desenvolver uma base mais sólida para encarar essa transformação digital. E aí, a gente precisa entender que o desafio da liderança já é diferente. Por muito tempo, de novo, naquele mundo analógico, nos acostumamos, como líderes, a ser quem dita a visão de longo prazo. E isso continua importante, mas nós não podemos esquecer do curto, que é muito vinculado à nossa capacidade de execução. O que sobrou para o líder nesse mundo analógico era justamente esse papel de líder distante, às vezes até um pouco, que se fechava na própria sala de reunião e pensava na estratégia, que ficava mais na parte do planejamento, que delegava muito. E esse novo papel, esse antigo papel, ele está sendo totalmente desafiado. O líder que hoje mais tem sucesso, isso, inclusive durante a crise do Covid, foi notado a partir da análise de grandes líderes brasileiros, entre as empresas que melhor performaram na Bolsa, a Luísa Helena Trajano, do Magalu, o Jean Geresiati, o presidente da Ambev, nós vimos o João Paulo Ferreira, da Natura, todos foram muito presentes e muito próximos de suas equipes e desenvolveram justamente essas capacidades que iremos, desenvolver ao longo do Innovation. Então, é para isso que é muito importante entender que nosso estilo de liderança ele precisa se transformar através de novas competências humanas, que são mais proximidade. É tudo que mais humano temos, porque se a gente continuar a atuar como os líderes do passado, as máquinas estão sendo mais produtivas do que a gente, ela armazena mais memória do que a gente, o HD com certeza ganha do nosso cérebro nesse sentido, e se a gente disser, eu sou um bom líder porque eu tenho mais tempo de mercado, ou porque eu lembro melhor das coisas, a gente está se colocando no lugar de competir com inteligências artificiais. Então, se a gente disser, eu sou melhor líder porque eu sou mais vulnerável, sou mais conectado com minhas equipes, ou porque eu tenho uma escuta mais ativa do meu consumidor, isso é algo que as máquinas não vão conseguir substituir. É aí onde que a gente consegue prosperar ainda mais. A gente estava discutindo esse ponto das lideranças e eles disseram assim, Marcos, a gente não quer se desfazer das nossas lideranças. Porque as pessoas que estão aqui com a gente, elas são as pessoas que ajudaram a construir esse banco do tamanho que elas são. E a gente respeita elas. Só que a gente sabe que se a gente levar elas do jeito que elas estão, nós não vamos sobreviver. A gente precisa modificar essas pessoas. E tem mais. A gente não consegue pessoas prontas neste nível de senioridade para tocar aqui. Então, eu estou falando isso para as pessoas entenderem por que é importante investir em capacitação para transformar as pessoas. Totalmente, Marcos. Isso me lembra de uma iniciativa que a gente fez em via experimental na L'Oréal, muito interessante com nossos líderes. Nós pensamos,
já que queremos que os líderes estejam mais conectados com este novo mundo, com a geração Z, por que em vez de fazer mentorias tradicionais, onde é o líder tradicional que mentora nossos jovens aprendizes e estagiários, a gente não faz uma mentoria reversa? E os resultados foram surpreendentes. Os jovens aprendizes e estagiários mais conectados digitalmente ensinavam muita coisa para o nosso líder e eles saíam com a cabeça borbulhando de ideias, ou, enfim, desafiados. E eu acho que isso está muito vinculado à cultura que a empresa criou sobre desafiar crenças, desafiar padrões, e está vinculado justamente ao segundo ponto que você colocou, que é um link com a habilidade de fazer perguntas, ou a liberdade de fazer perguntas, porque na maioria das companhias nós buscamos respostas, mas muitas vezes precisamos incentivar mais perguntas, ainda mais em momentos de incerteza e crise. E se a cultura da empresa for uma cultura que aponta o dedo para você, não pode, numa sala de reunião, desafiar o líder, então a pessoa, depois de uma, duas vezes que não pode mais, ela deixa de perguntar, deixa de desafiar e, consequentemente, deixa de inovar. André, conta pra gente um pouquinho do que tu tá preparando aí para o pessoal, o que eles vão encontrar no encontro contigo, realmente, de trocas que a gente vai ter. Agora em setembro, dia 14, já vai ser o teu webinar. Estou super animado, Eliane. Estou preparando uma surpresa assim, muito grande, mas já dando alguns spoilers. Vai ser sobre o tema de inovação, de como fomentarmos mais uma cultura de inovação nas empresas, e especialmente ao longo daqueles que são, ao meu ver, os 3 grandes pilares da inovação. Inovação, ao final, faz 3 coisas. Primeiro, precisamos resolver uma dor, e aí eu passo para quem estiver assistindo quais são os macetes, os gatilhos para entendermos melhor o cliente. Segundo, nós precisamos aprender a executar melhor, de forma mais ágil, e passo também os macetes de como nos estruturamos, de forma melhor de como usamos os dados, de forma melhor para quebrar gargalos. E terceiro, precisamos escalar a inovação. E aí passo também macetes de como, de fato, escalar a inovação para um grande público, pois muitas vezes a inovação fica restrita. Então, vai ser bem legal, um papo muito descontraído e mais profundo, às vezes, também passando muitas das experiências que eu passei, não menos do Tinder, onde passei bastante tempo e que realmente foi um aplicativo extremamente inovador, mas também trazendo a realidade de empresas consolidadas como a L'Oréal e outras empresas muito mais tradicionais também com que eu trabalho, enfim, todos os dias.